Tudo bem? Prazer. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que tenho o prazer de estar aqui nesse programa. Grande coisa, quando ninguém vê esse programa, pelo menos a gente conversa, a gente se conhece bem e discute profundamente o assunto que lhe é peculiar. Estamos aqui à disposição, então, para conversar. Não é esse Isao, que parecia japonês, pô. Todo mundo pensa que eu sou japonês, né? Mas quando... Quem não te conhece, acha que é japonês. Não, aí foi o problema, foi erro de cartório, né? Porque é o nome do meu pai. Meu pai deveria chamar Isauro, né? Que nasceu aqui em Pontal. E antigamente as coisas eram feitas meio assim a olho. Ele escreveu Isao, ficou. Aí passou para mim. Né? Então... Como de sólido nesse país, o escrevente devia ser um pouco analfabeto. Sim, né? claro. Não acertou nem o nome do pretendente que estava escrevendo o seu nome. Mas tanto que a família sempre chamava ele de Isauro, né? Ele é conhecido como Isauro. E eu, Isaurinho, né? Na família. Assim. Mas, o que é a homeopatia? Bom, Como a gente poderia definir? Homeopatia é um sistema terapêutico, né? Hoje é considerado uma especialidade terapêutica, que tem baseado no que se chama Lei da Semelhança, né? Lei da Semelhança surgiu através de uma metodologia criada por Samuel Hahnemann, um médico alemão. Isso cerca de 200 anos, mais ou menos, nós completamos já, né? Foi em 1796, que é considerada a data do surgimento da homeopatia, quando foi feita a primeira publicação. O Hahnemann era um médico já que tinha já uma experiência, uma clientela, etc., mas ficou insatisfeito com a terapêutica da época, né? Baseada em sangria, sanguessuga, que é uma polifarmácia completamente irracional, com muitos medicamentos, assim, sem saber a interação medicamentosa, essas coisas. Tinha poucos recursos, né? 200 anos atrás. Exato. Inclusive, ele foi um dos primeiros a usar estetoscópio, né? Ah, é? É. Ele desenvolveu? Não, foi o do Laennec, né? Mas estava muito próximo, contemporâneo. E foi um dos primeiros médicos a utilizar esse instrumento, quer dizer, então, na época era uma semiologia sofisticadíssima, né? Sem dúvida. Então... Uma invasão ao corpo humano. E aí ele começou a trabalhar com essa via alternativa. Primeiro o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou decepcionado, então, com esses procedimentos médicos da época, né? E abandonou a carreira médica, né? Mas ele conhecia muitas línguas, né? Então ele passou a trabalhar com traduções, tradutor. Mas que ficou ligado à área médica, né? Embora ele não praticava, mas estava ligado, quer dizer, fazendo traduções, vivendo de traduções de textos médicos. E foi numa dessas traduções que ele teve o estalo, então, da Lei dos Semelhantes, né? E o que seria essa Lei dos Semelhantes? Traduzindo lá uma matéria médica, um autor, ele encontrou uma explicação sobre a ação da quina no organismo, ele não concordou, né? E ele mesmo foi experimentar a quina para ver o que acontecia. Quina é cloroquina? Cloroquina é derivada da quina. A quina é a planta, né? Certo. Então, onde se tira os alcaloides e prepara farmacologicamente. Então, na época, essa substância era usada contra a malária, né? O quinino vem derivado aí do alcaloide da quina, né? E, então, essa planta, essa substância era utilizada, assim, normalmente, na época, para tratamento de malária. Mas ele ingeriu algumas doses de quina. Foi experimentar, vamos ver se funciona ou não. Exatamente. Mesmo sem ter malária. Aí ele apresentou sintomas de malária. Foi aí que ele teve o estalo, né? Bom, se uma substância que provoca, se eu estou normal, ela provoca em mim sintomas e ao mesmo tempo é usada para curar uma doença que tem esse quadro, é isso que ele considerou, então, a Lei dos Semelhantes. Existe uma correlação aí. É isso que ele pensou. Exatamente, né? Então, foi isso que ele denominou a Lei de Semelhança, que passou a ser a base fundamental da homeopatia. Quer dizer, então, na verdade, foi ele o criador da medicina experimental, né? Porque aí, a partir daí, ele desenvolveu exatamente isso, que uma substância, para você usar na terapêutica, você primeiro tem que conhecer a ação no organismo, o que ela provoca, etc. Enfim, a sua farmacodinâmica, né? Foi ele que pregou isso, defendeu isso. Quer dizer, Claude Bernard foi posterior a Hahnemann, né?
que é considerado o pai da medicina experimental. Quer dizer, na verdade, a homeopatia surgiu assim, da experimentação. Então, introduzindo o método experimental na medicina, né? Coisa que hoje se defende, normal, etc. Na verdade, na época, é ele que desenvolveu essa metodologia, né? Que naturalmente depois foi se ampliando com o tempo, introdução de placebo, essa toda coisa que a gente sabe para estudar aí as drogas na ação no organismo, né? Você deve ter estudado bastante o trabalho dele, do Hahnemann. Sim, é. Quais foram as primeiras experiências que ele realizou? Então, primeiro ele utilizou essa daqui, né? Aí ele começou, a partir da experiência que ele observou nele, ele começou a utilizar em outras pessoas, né? Aí, nos amigos, parentes, etc., depois nos colegas, essas coisas. Então ele foi criando essa metodologia e a partir daí começou a utilizar outras substâncias que na época eram utilizadas, né? Como mercúrio, plantas. Então, plantas, quer dizer, o reino vegetal, animal e mineral, né? Então, na verdade, os medicamentos homeopáticos têm essas origens, né? Tanto vegetal, porque muitas vezes as pessoas confundem. Pensa na vegetal, só, né? Quer dizer, como se o resto não fosse a natureza. Exatamente. Então, eles pensam que a homeopatia é chá, ervas, essas coisas, que na verdade isso faz parte da fitoterapia, né? Já vem de tradições de outros povos aí, né? Chinês, indiano, etc., né? Mas a homeopatia é recente, ela faz parte, na verdade, aqui da medicina ocidental, da metodologia experimental, né? Agora ela vem integrar depois alguns conceitos assim mais gerais na concepção, vamos dizer, chamada mais holística, né? Nesse sentido, quando ele faz essa interpretação mais geral, mais de integração do homem, é que ela se aproxima mais da medicina oriental na interpretação. Mas a metodologia experimental, tudo que pertence aqui a hoje que nós conhecemos da medicina ocidental, na verdade foi Hahnemann que estabeleceu isso, né? Você fez medicina, né? Sim. Em que ponto você se apaixonou pela homeopatia? Porque na escola médica você fez aonde? Santa Casa de São Paulo. Na escola médica, geralmente, a indução é sempre para alopatia. Sim, mas... Em que momento que isso virou uma paixão? Mas nós tivemos na Santa Casa de São Paulo, inclusive a nova geração de médicos homeopatas, surgiu tudo do pessoal que se formou lá da Santa Casa. A escola já tinha uma linhagem de ensinamento. Havia um professor de patologia, o professor Maffei, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Pois é ele, que era um questionador da medicina, né? Ele questionava muitas vezes na sala de autópsia, ele mostrava as coisas e via as aberrações que se faziam aí dos tratamentos, dos medicamentos, falava, tá vendo? Né? Principalmente o uso indiscriminado de corticoides, essas coisas todas, que ele mostrava na sala da autópsia o que estava acontecendo e os abusos e o desconhecimento médico da patologia, das bases da patologia. Coisas que ele insistia, por exemplo, a constituição, a predisposição às doenças, né? Então ele ficava louco da vida quando você perguntava alguma coisa sobre bicho, né? Que ele falou que achava que o bicho, o germe, vamos dizer, é uma coisa que é circunstancial, que o importante é a constituição, já a predisposição. Quer dizer, precisa haver condições. O organismo não é um tubo de ensaio, entra um bicho lá e você põe um antibicho. Então, esse raciocínio simplista de infecção igual a antibiótico, é isso que ele combatia muito, né? Combatia, então, esse uso indiscriminado dos antibióticos, corticoides, essas coisas todas, e defendia, então, que o médico tinha que conhecer mais patologia, as bases da patologia, e muitos conceitos da patologia também, que se publica por aí, né? Que ele considera absurdo, que ele tinha as visões dele, a maneira dele de interpretar, e ele mostrava isso na sala de autópsia, né? A malformação, por exemplo, sempre um órgão malformado é um órgão sensível, ele mostrava muito isso, infecções urinárias de repetição. Você pode fazer o exame, quando chegava na autópsia e via, pode ver que é rim mal formado. Então, qualquer órgão mal formado é um órgão sensível onde se instalam as infecções. É por isso que acontece. Predispõe, exatamente. Então, ele se inicia muito na constituição geral, constituição parcial, as predisposições, né? E tudo isso aí. E aí o pessoal ficava meio assim, bom, então o que a gente faz, né? Quais são as opções? Que opções que a gente tem? E aí que ele falava nessas coisas. Ele defendia tanto a acupuntura, a homeopatia, essas coisas, ele sempre defendia sendo coisas que têm princípio, que têm validade, né? Isso estimulou muitos colegas a ir para a homeopatia, né? E ali na Santa Casa, praticamente, nós retomamos porque a homeopatia estava assim num período que realmente não estava formando médicos mais, né?
houve no começo do século, houve um período áureo assim, no Rio de Janeiro, lá na faculdade, tinha a faculdade alemaniana, que hoje é a Escola de Medicina e Cirurgia, que tem a cadeira de homeopatia, né? E durante até mais ou menos 1930, ela formava já o médico homeopata na graduação. Isso no começo do século passado. É. Mas aí foi perdendo terreno, né? Foi havendo pressão, aquela coisa que a escola federalizou. Pressão econômica, grandes laboratórios. Claro. Isso não pode ser muito difundido, né? Tomar o meu peixe aqui. E aí foi alijando. Deixamos de ter alguma cadeira de ficou então um espaço sem formação durante praticamente. E na nossa geração, foi mais ou menos em 68, que eu era estudante na Santa Casa, que surgiu um grupinho e um colega mais antigo interessado, o Dr. Brickman, que é o patrono do museu aí, né? E organizamos lá um curso assim no centro acadêmico de homeopatia, né? E sempre o professor Mafeia que deu essa força toda para a gente e tal. E a partir dali começou então a surgir uma geração. E esse crescimento que houve no Brasil aí, a partir da década de 70, aí os estudantes começaram a fazer movimento, essa coisa toda, que chegou no reconhecimento oficial na década já de 80 aí, então que ela passou a fazer parte da Associação Médica Brasileira e do Conselho de Medicina. Mas os homeopatas são uma minoria. Sim. Você diria que temos quantos médicos homeopatas no país? Hoje fala-se em torno de 10 mil, mais ou menos, né? Isso proporcionalmente daria quanto? Sim, é pequeno, proporcionalmente é pequeno. Quais são as escolas que oferecem uma formação específica? Não, curso assim na graduação não existe. Não, na minha área também não, medicina esportiva também não tem. Ninguém tem graduação. Existem algumas escolas que dão algumas informações, né? E, na verdade, a gente trabalha isso mais a nível de pós-graduação, vamos dizer, de especialização, né? Então, nós temos cursos de especialização que a gente faz depois de formado. Que, na verdade, eu acho que é mais produtivo mesmo, né? Porque aí o camarada já vai procurar o curso para se especializar e tal. Tem um interesse específico. Né? Mas eu acho que a graduação deveria dar algumas informações básicas, né? Como você tem informação de várias áreas. Porque o graduando não está muito ligado nas coisas. Mas você acha que isso quer dizer, não está no currículo, é uma falta de interesse das escolas médicas no Brasil ou não? Bom, claro que esse falta de interesse existe, é evidente, né? Porque você sabe que todas as escolas são dominadas aí controladas, né? Por indústria farmacêutica, essas indústrias aí. Então, isso influi na própria organização aí da escola. Por que você fala baixinho, indústria? Bom, posso falar? Claro que vai falar, ué. Nossos patrocinadores têm que ouvir a verdade. Inclusive, um deles é uma indústria farmacêutica, nossas centenas de patrocinadores. Mas é verdade, na verdade a questão é econômica. Sim, claro. Se você analisar bem, não, evidentemente, deveria haver uma preocupação específica com uma área que já está regulamentada, né? Sim. E tem uma importância interessante. Não resta dúvida que, se você analisar bem objetivamente as coisas, quer dizer, existe uma contestação científica da homeopatia, né? Mas, a verdade, a gente vê que essa contestação está carregada de preconceito, de interesses financeiros, mercantilistas, né? É a coisa mais por aí do que propriamente científica, né? Porque você veja que lá em Cuba, por exemplo, também a homeopatia não existia no sistema até há pouco tempo. Com essas dificuldades financeiras que eles passaram a ter, então ela começou a ser uma coisa importante para o sistema. E ali é muito mais fácil de você argumentar, né? Então, nós chegamos em Cuba. Você esteve lá quando? Ou já esteve algumas vezes? Nós fizemos um trabalho já desde 93, né? Ele faz aí já uma década. Então, 93? É. Pô, já que falamos de Cuba, vamos pedir um intervalo.